Vocês nem me deram tempo de fazer a segunda parte do especial de 10 mil. Muito obrigado a todos vocês que acreditaram e se inscreveram no canal. Em especial, eu queria mencionar 3 pessoas. O Jack, do canal O Covil de Jack, o Jonathan, do canal John Satela, e o Kai, do canal Kai Stream. Esses 3 criadores de conteúdo me ajudaram lá no início, e eu sou muito grato a eles. Então, sem mais delongas, eu sou o narrador, e essa é a continuação do especial de 10 mil que virou 20 mil. Se você quiser ver a parte 1, eu vou deixar aí no card, descrição e comentário fixado. Ah, eu abri uma caixa postal. Caso você queira me mandar algo, só enviar para o endereço que está aparecendo aí na tela. E me manda uma mensagem no Insta ou no Twitter falando que você enviou alguma coisa, beleza? Para eu ficar esperto e não deixar passar. Você pode escutar isso aqui tipo um podcast. O Misael Abdala perguntou o que eu acho da literatura brasileira. Eu acho de boa. Eu acho que ela é muito desvalorizada pelos brasileiros em geral por causa das experiências ruins durante a escola. O Breno perguntou o seguinte: o que na minha opinião faz uma boa história? Para mim, uma boa história é aquela que te engaja, e pessoas diferentes se engajam por coisas diferentes. O Matheus Tavares perguntou se eu vou fazer análise de arco para outras obras. Eu pretendo sim, mas não vou falar qual é. Porém, é uma que é bem pedida por vocês. O Thales Reis perguntou qual o meu sistema de RPG de mesa preferido e dicas para o mestre. Meu sistema preferido é um underground chamado OVA, onde os próprios jogadores podem criar seus golpes e habilidades. E a minha dica para mestrar é o seguinte: escreva os tópicos da aventura, os locais, os personagens, mas tenha jogo de cintura para improvisar e mudar a ordem dos acontecimentos. Para mim, a característica fundamental de uma boa campanha é a diversão de todos envolvidos. O Daniel STP perguntou: qual a minha jornada do herói e meu objetivo inalcançável? Pro canal, chegar a 1 milhão de inscritos. Pra minha vida, ter um produto multimídia, basicamente uma franquia de jogos, quadrinhos e livros. Eu tô fazendo o meu melhor para alcançar os 2, mas, mesmo que eles não se realizem, a jornada já tá sendo incrível. É aquele negócio: quem sonha em chegar na lua, talvez só consiga chegar no topo de uma árvore, mas quem sonha em chegar no topo de uma árvore, dificilmente vai sair do chão. Muita gente me perguntou sobre a série Monogatari ou Monogatari, não sei como é que pronuncia. Então, eu sempre ouvi só elogios dela, e vi uns clipes que me deixavam muito hypado, mas quando eu fui assistir, foi difícil de engolir. Eu fiquei impressionado com a qualidade técnica visual, mas o ritmo não me agradou. Principalmente o episódio da menina lesma. Tudo bem que é feito para ser metafórico, o episódio é lento igual uma lesma. Só que, sinceramente, ninguém merece um monólogo pseudo-intelectual por 20 minutos. Então, eu não gostei muito da execução não. Fora isso, eu acho que já tem vários clichês que eu não aguento mais. Harém, loli, menina gato e por aí vai. E olha que eu sou um cara que não se incomoda com fanservice, mas eu achei muito forçado, sabe? A obra tem tanta coisa interessante para passar, mas parece presa a essas características, que são de fato impressoras de dinheiro. Eu quero dar mais uma chance um dia, mas acabei entrando no time dos que odeiam a parada. Acho que eu devia ter ido sem tanta expectativa. Mr. Ogata perguntou se eu já li ou vou ler Boa Noite Pum Pum. Eu tenho que ler. É tipo Berserk. Nunca me senti psicologicamente preparado para apreciar a obra em sua completude até hoje. Mas é uma das prioridades. Basicamente, me perguntaram sobre como fazer um personagem bom. E para ambas as perguntas, o importante é gerar empatia, igual eu mencionei no meu vídeo sobre a apresentação de personagem. O personagem pode ser tão malvado ou zoado que for. Se ele gerar empatia o suficiente, vão gostar dele como personagem, mesmo que seja uma pessoa terrível. O FecPH me perguntou como publicar uma história. Olha, isso é um assunto complexo. Sugiro dar uma pesquisada no Google. Você precisa mandar sua obra para uma editora e tudo mais, e publicação independente é outro monstro. Mas, fora isso, as maneiras informais de se publicar na internet são bem fáceis. Só procurar uma plataforma, site ou coisa do tipo, que permita que você dê upload lá. O Bruno Richman perguntou qual foi a primeira obra que eu me liguei que tinham técnicas de narrativa sendo usadas e como foi minha reação. Desde o tempo que eu discutia em comunidades do Orkut, eu já tinha sacado que existiam fórmulas, mas não era um entendimento tão profundo como eu tenho hoje. Eu comecei a perceber isso quando eu estudava para criar sessões melhores de RPG. Lembro que quando eu fui ler Boku no Hero para ver se tudo era aplicado mesmo, vi que realmente era verdade. Fiquei impressionado positivamente. É uma habilidade que pode ser aprendida e refinada, não é um talento. O Samukose perguntou se eu já pensei em levar o canal como fonte de renda.
já pensei sim. Às vezes passa pela minha cabeça começar a fazer uma área de membros ou padrinho, mas eu não sei se é hora para isso. Eu quero sentir que eu realmente estou fazendo um conteúdo de qualidade para dar valor para vocês. E eu também tenho que pensar em algo legal para dar em troca do apoio de vocês. O Riquel perguntou: estudar narrativas japonesas pode ajudar na criatividade de alguém que pretende construir uma narrativa nesse estilo? Sim, ler qualquer coisa vai ajudar na real. Obviamente que ler o que você planeja publicar te dá várias orientações, dá para sentir o mercado. Mas é importante tomar cuidado para não acabar ficando preso naquilo. Recomendo ler muitas coisas que você achou que nunca leria, gêneros completamente diferentes. Isso ajuda muito no seu repertório criativo. Torre dos Animes perguntou: qual a melhor luta dos animes na minha opinião? A batalha final de Tengen Toppa Gurren Lagann. O Konikon fez várias perguntas. Vou deixar na tela. Eu acho que tem como inovar na escrita sim, tudo tá sempre evoluindo. Pode não ser de fato uma revolução, mas os padrões mudam conforme os escritores tentam coisas novas e o público se adapta. Olha, para identificar pontos positivos e negativos da sua obra e uma escrita boa e ruim, você tem que conhecer as técnicas. Fora isso, vem o costume e o instinto. Uma parada boa é publicar em um site. Ver as críticas normalmente ajuda muito. Sim, eu desenho. Eu já tô há uns 10 anos parado, mas eu quero voltar. Eu tenho que ver Sangatsu e já vi Durar, mas foi há muito tempo atrás, eu tenho que rever. Sobre primeira pessoa, acho que boa parte das dicas são boas para ambos. Eu tenho que estudar mais sobre isso para falar algo além. O Clayson perguntou se eu vou falar sobre Spice Wolf algum dia. Eu assisti Spice Wolf há muito tempo atrás, tenho que ver de novo. Agora, eu vou continuar o áudio da última gravação, então minha voz vai ficar um pouco diferente, eu tava meio gripado nessa época. O Igor perguntou como é que eu faço uma crítica quando eu tenho envolvimento emocional com a obra. Quando eu gosto de uma obra, eu deixo claro que eu gosto dela. O gostar e a emoção, muitas vezes, não tem nada a ver com a qualidade técnica da obra. Até falei um pouco disso no meu vídeo do Tower of God. Porém, eu também aprecio a proeza técnica da equipe ou do autor. Então, eu acho que eu consigo analisar bem. Eu sempre tento analisar as coisas usando parâmetros bem definidos. Também me perguntaram sobre os planos para o futuro do canal. Eu tenho plano sim, eu quero continuar crescendo. Eu acabei gostando bem mais de fazer vídeo do que eu imaginei. Sobre os planos, não é nada demais, mas eu vou manter em segredo para não dar má sorte. Em questão de quais vídeos eu vou fazer para o futuro, eu normalmente tenho algumas ideias a cada semana. É algo bem do momento. O Lolicon Degenerado pediu para eu mostrar a cara. Por enquanto não, prefiro manter o anonimato na internet enquanto possível. Me perguntaram sobre os meus livros favoritos e o que eu acho de Conde de Monte Cristo. Meu livro preferido, eu acho que é A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é uma das crônicas de Nárnia, e também é infinitamente melhor do que a versão do filme. Sobre Conde de Monte Cristo, eu tenho que ler ainda. Outra série de livros que eu gosto muito são as Crônicas de Gelo e Fogo. Perguntaram sobre mangás e animes que eu recomendo. Eu vou falar uns menos conhecidos para não ser igual ao que geral recomenda. Eu vou falar 5 animes do meu gosto pessoal e 5 animes que eu acho que realmente são tecnicamente bons e meio undergrounds. Do meu gosto: Tengen Toppa Gurren Lagann, Steins Gate, O Castelo Animado, Hall's Moving Castle em inglês, Sword of the Stranger e Parasite the Maxim. E os tecnicamente ótimos: Summer Wars, Fulicuri, esse aqui só os crazy vão curtir, Full Metal Panic Fumofo, dublado especificamente, Golden Boy e Digimon Adventure The Movie. Ah, e esse é o filme japonês. O filme ocidental juntou 3 filmes diferentes em um só e ficou uma bosta. E acreditem, esse filme é um baita filmaço pra quem curte direção, design de som e animação clássica em geral. Ah, toma mais uma recomendação: Katana Gatari. Esse aqui só os cult vão curtir. Sobre o estereótipo, eu não sei de que área você tá falando, mas vou aproveitar aqui e falar que eu acho tosco quando falam que Digimon é cópia de Pokémon. Digimon vem dos Tamagotchis, que saíram uns 3 meses depois do primeiro jogo de Pokémon. Ambos estavam em desenvolvimento ao mesmo tempo e na mesma época. Modificações genéticas e internet eram o assunto do momento. Eu acho melhor fazer um vídeo sobre isso. Já sobre os mangás, eu recomendo Soul Eater, Vagabond, One Punch Man. Pra quem curte RPG de mesa, Goblin Slayer tem muita estratégia legal, só espere ver muita violência e coisas terríveis. E tem o Belblat também, que é outro que tem violência e coisas terríveis, porém é bem legal. A Noerbeth perguntou o que eu faria se eu fosse um mangaka. Eu faria vários shonenzões de muita pancadaria, em diversos cenários possíveis. E alguns seinens também.
Eles perguntaram quais eram meus jogos favoritos. E olha, é uma pergunta difícil escolher o favorito, mas pô, tem algo que eu jogo desde 2005 até hoje, Ragnarok Online. Então acho que já fica meio óbvio. Outros jogos digitais que são meus favoritos seriam Breath of Fire 4, Bastion, Transistor e alguns outros. Já em card games, eu adoro Magic, Force of Will, Pokémon e o novo card game de Digimon, que foi lançado agora em 2020. Mas pra mim, o jogo supremo é o RPG de mesa. Sasha Borges Lucas perguntou como que foi meu trabalho como game designer e como isso se relaciona a narrativas. Posso falar rapidamente. Eu trabalhei tanto em laboratório de jogos na faculdade quanto startups. Foram experiências incríveis, com equipes incríveis também. Foi o que mais me fez evoluir e foi disparado a melhor experiência que a faculdade me proporcionou. E sinceramente, tudo isso me ajudou demais. Foi muita troca de conhecimento. Eu também gerenciei o laboratório que participei e um projeto inteiro. Então, eu lidei com todo o processo de organizar uma equipe, processo seletivo, cobrar, planejar, incentivar, me dividir em todas as áreas dentro de um jogo, correr atrás dos eventos, editais, professores. Botar a mão na massa mostra a diferença entre criticar e fazer. E é a melhor coisa que alguém pode experimentar na vida. O Mayan Batista perguntou se eu tenho alguma obra que eu não vi por puro preconceito, mas acabou me surpreendendo. E sim, na verdade tem um gênero inteiro, musicais. Eu assisti 2 recentemente que, olha, me surpreenderam. Um é chamado Twisted e é zoando o Aladdin e é muito engraçado. Ele coloca o Aladdin como vilão e o Jafar como herói. E o outro é Hamilton. E esse é realmente sensacional. O Sadboy perguntou se eu tenho alguma inspiração artística. Eu tenho várias, tanto para animação, mangá, jogo, anime, design e por aí vai. Só que eu tenho uma inspiração que está presente em quase todas as categorias, que é o Estúdio Trigger e os trabalhos anteriores da staff principal. A maneira que eles dirigem os animes eu acho incrível. Som, design de personagem, animação, enredo, ressoa muito comigo. O Ícaro perguntou: é possível uma história ter sucesso sem seguir essas estruturas narrativas? E se sim, se eu tenho algum exemplo. Então, estruturas narrativas não são nada mais do que uma organização de informação. O nosso cérebro tem uma maneira de receber, processar e interpretar informações. E as estruturas narrativas desenvolvidas pela humanidade até hoje estão em sintonia com esse processo. Mas é claro que você pode conscientemente quebrar essas regras e criar experiências diferenciadas. É bem comum você até cortar uma parte da jornada do herói, por exemplo, para você ter um vilão, ou uma tragédia. Também tem gente que faz histórias com perspectiva de tempo diferenciada e por aí vai. Histórias boas podem surgir de qualquer forma, porém, uma história de sucesso comercial já fica mais difícil. Quando você apresenta algo muito diferente do que as pessoas estão acostumadas, você vai ter uma barreira muito grande para disseminar essa obra. Normalmente, são os mestres da literatura que fazem coisas assim. Pior que eu lembro alguns livros cult que são bem desse jeito, que quebram paradigmas, mas eu não lembro os nomes. A Bianca fez várias perguntas. De qual anime que eu gostaria de ser protagonista? Eu acho essa pergunta difícil. Afinal, eu gosto muito da ideia de ter poderes, mas a maioria dos mundos dos animes são bem complicados de se viver. Então, eu acho que eu escolheria o mundo de Hunter x Hunter. O sistema NEM é incrível, e o mundo parece ter espaço suficiente para eu me aventurar ou viver uma vida de boa. Que personagens eu gostaria que fossem parte da minha família? Tem alguns que eu gostaria que fossem meus irmãos. O Kamina, de Tengen Toppa Gurren Lagann, a Satsuki, de Kill la Kill, o Sinbad, de Mag, e a Sakura, de Sakura Card Captors. Quem é a melhor Mahou Shoujo? Pra mim, é Sakura. Meu top 10 de personagens favoritos de todos os tempos. Nossa, essa é difícil. Vou fazer um apunhado de personalidade com design com o que me marcou e provavelmente, mesmo assim, eu vou esquecer alguém. Kamen e Simon, ambos de Gurren Lagann, Goku de Dragon Ball, Satsuki de Kill la Kill, Alphamon e Omegamon, ambos de Digimon, Sol Bad Guy de Guilty Gear, Foulu de Breath of Fire 4, Coyote Stark de Bleach e Sousuke Sagara de Fullmetal Panic Fumoffu. Top 3 melhores waifus e husbandos. Das waifus, Dita, de Vandred, Hinata, de Naruto e Satsuki, de Kill la Kill. E husbandos, Simon, de Tengen Toppa Gurren Lagann, Jonathan Joestar, de Jojo Parte 1 e Shunsuke Kyoraku, de Bleach. Wesley Cunha perguntou se eu tenho expectativa para a nova obra de Bleach, o Burn the Witch, se eu pretendo fazer vídeo analisando e se eu faria análises semanais também. Eu li Burn the Witch logo depois que o One Shot foi publicado, eu tenho grandes expectativas. Já sobre o vídeo analisando, eu não sei.
Se me impactar a esse ponto, eu posso fazer. Mas análises semanais não rola não. Pelo menos eu não tenho esse pique agora e nem acho que ia ficar um conteúdo realmente interessante. O Vitor HRC perguntou o que eu acho da mania das pessoas de não tratarem obras profundas com a devida profundidade delas, e só como uma quebra de gênero. Olha, minha experiência tá bem positiva na verdade. Eu tenho contato com muitas pessoas e canais que tentam sempre aprofundar na história de alguma coisa e descobrir quais são as mensagens que o autor tenta passar. Para quem simplesmente pula esse tipo de coisa e só acha que, nossa, é uma crítica ao gênero tal, eu acho que eles não estão aproveitando boa parte do que eles poderiam. O Breno Artas perguntou qual o meu arco preferido de Naruto. É o Exame Chunin. O Lucas perguntou se eu gosto de shoujo e se sim, quais. Eu curto, mas não é tão abrangente quanto o meu gosto por shonens. Segue aqui os que eu já consumi e gostei. Sakura Card Captors, Tonari no Kaibutsu-kun, Koe no Katachi, Kaguya Loves War, Rama Mail, Akatsuki no Yona e Oremonogatari. O Gabriel perguntou se eu tinha algum canal desse tipo antes e acabei perdendo. Não, Gabriel, esse é meu primeiro canal mesmo. Obrigado pelo elogio. O Gols Golaços perguntou se eu já chorei com alguma obra ocidental ou oriental. Já chorei pras duas várias vezes. O Tione perguntou qual o personagem fictício mais FDP de todos os tempos, na minha opinião. O primeiro que vem na minha mente é o Dio, da primeira temporada de Jojo, mas o Gendo de Evangelion e o Shinji de Fate são igualmente FDPs. O Kira Yoshikage perguntou qual o meu vilão favorito. Por favor, Kira, não me explode, mas não é você. É o Foulu de Breath of Fire 4. O Kevin perguntou a minha opinião sobre o anime e o mangá de Demon Slayer. O mangá começou meio difícil de ler, mas agora melhorou um pouquinho. Eu acabei de terminar o arco do trem. Pra quem tá acostumado com a arte e a quadrinização, que é outro assunto completamente diferente, de Aono Exorcist, Bleach, Vagabond, esses dois aspectos em Kimetsu são meio sofríveis. As cenas têm pouco dinamismo, os movimentos não têm impacto e o autor parece que tá com preguiça de desenhar. Mas a historinha flui bem. Já o anime é outra história. O estúdio Ufotable fez milagres, deixou tudo mais incrível. Não é à toa que o episódio da Espada de Fogo aumentou colossalmente as vendas dos volumes do mangá. Mas o Zenitsu me faz querer arrancar as minhas orelhas. A Mari Maki perguntou: meu top 3 de chips. Simon e Nia de Tengen Toppa Gurren Lagann, Kamina e Yoko também de Tengen Toppa Gurren Lagann, e por fim, Chichika e Togami de Katana Gatari. O Phil perguntou se eu queria ter falado algo especial antes de ter chegado nessa marca. Eu acho que não. Eu tô conseguindo falar de tudo que eu quero no ritmo que eu quero. O Felipe perguntou qual anime tem o melhor enredo. Eu acho que isso é uma parada muito pessoal, mas um que me marcou bastante foi Steins Gate. Os 10 primeiros episódios são muito lentos, mas depois eu nem vou falar pra não dar spoiler. O anime é sobre viagem no tempo, e se eu não me engano, usa as teorias mais atuais sobre isso. O anime faz muitos comentários sobre a cultura pop atual do Japão, então se essa não for sua praia, nem chega perto. O Edilson Nascimento perguntou a minha opinião sobre o jogo Fate Grand Order. Sinceramente, eu acho que Fate Grand Order é um dos gachas menos predatórios que tem. Você consegue fazer tudo só usando o servo bronze. Pagar não te dá nenhuma vantagem, nem corta tanto assim o seu tempo. Os arcos têm histórias que variam de um porre pra legais, pelo menos na minha opinião. Então, alguma coisa interessante vai ter. O game design eu acho bem legal. Sinceramente, aquele sisteminha de cartas e das habilidades eu achei muito bem pensado. A Norbeth perguntou o seguinte: qual meu gênero favorito? Ação e aventura. Eu sou um cara simples. E ela também perguntou quais os tropos mais comuns de anime que eu detesto, tipo a menina correndo atrasada com uma torrada na boca. Pensando agora, nada se destaca muito na minha mente. Acho que o único que se encaixa nisso é aquela comédia com muitos tapas, socos e chutes. Nossa, já tô cansado disso. O Ademilson Santos perguntou quais os manhwas que eu já li e quais eu recomendo. Eu já li Ragnarok, Gui ou Gui, não sei como é que pronuncia, Solo Leveling, God of High School e The Breaker. O que eu menos recomendo daí é o Gui. E o Ragnarok, a minha percepção tá toda deturpada por ser algo da minha infância, que eu reli tem muito tempo. Mas o resto eu recomendo de boa. O tio Karatashi perguntou se eu pretendo fazer gameplay. Eventualmente, quem sabe. Não é uma ideia que eu descarto, mas também não é prioridade no momento. O Nescau perguntou se eu pretendo fazer vídeo focado em obra ocidental. Talvez, mas como no momento eu tô mais numa onda oriental, eu acho que isso vai demorar um pouquinho. A Catarina Esther perguntou por que Reborn é, objetivamente, a melhor obra já produzida na história da humanidade. Reborn é peculiar.
Eu assisti até o Arco do Futuro, mas aí eu dropei e nunca mais tive vontade de voltar. Eu nem lembro o motivo por que eu dropei. Eu nunca li o mangá, que provavelmente é infinitamente melhor, já que a produção do anime deixava muito a desejar. Quem sabe eu dou outra chance um dia. O R. Moraes perguntou a minha opinião sobre Sherlock e Persona. Sherlock imagino que seja a série, né? Não o personagem, as adaptações dele. Eu nunca vi a série, então eu não posso falar nada. Já sobre Persona, eu infelizmente nunca joguei. Eu vou esperar uma oportunidade pra jogar o 5, já que eu não tenho PS4 nem nada do tipo. Eu sempre quis jogar Persona, mas sempre fizeram terrorismo comigo falando que eu ia gastar minha vida inteira jogando. Aí acabou que eu nunca joguei. O Oi Oi perguntou se eu acho que a geração que assistiu One Piece, Naruto, etc. ignorou as lições filosóficas e subjetivas pra só curtir a porradaria. Eu acho que não, Oi Oi. Hoje em dia tem muitos vídeos analisando diversas partes dessas obras, tanto partes filosóficas quanto o impacto socioeconômico delas na cultura otaku do mundo todo. Então pra mim, tá um saldo bem positivo. O Dom perguntou se eu já vi a história do The Last of Us 2 e o que eu achei. Eu não joguei nem o 1 nem o 2, então eu não fico confortável de dar uma opinião. O Sasaki Rise perguntou se eu vou criar um Discord. Eventualmente, quem sabe, mas no momento não é prioridade. O Shaurizador perguntou se eu recomendo algum MMORPG hoje em dia. Olha, fica de olho nos indies, que eu acho que é onde pode aparecer algo realmente bacana. Mas fora eles, eu recomendo Guild Wars 2, Final Fantasy XIV e The Elder Scrolls Online. O Tsubomi Kido perguntou qual minha cor favorita. Minha cor preferida é a preta, e não tem nenhum motivo especial para isso. O Jonathan Almeida perguntou se eu narro RPG e se sim, qual. Sim, e eu também sempre criei as minhas próprias aventuras. Eu uso vários sistemas, D&D 5.0, 3.5, eu uso também o OVA, o Pathfinder 1, 2, o Fight e alguns outros também. Os que eu não mestrei ainda foi por falta de oportunidade, porque eu meio que gosto de tudo. O Ismael Rosa perguntou se eu trabalho com escrita e para eu contar um pouco das minhas narrativas. Como eu falei, eu trabalhei efetivamente como game designer. Escrita era só mais um hobby dentro do RPG. Mas atualmente eu tô trabalhando em um projeto onde eu também sou roteirista. Deve demorar um pouco pra sair, visto que o YouTube começou a ganhar prioridade na minha vida. Só que é uma coisa que eu quero finalizar sim. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que mandaram perguntas, que assistiram o vídeo e que se inscreveram no canal. Desculpa quem eu acabei não respondendo, mas foi muita coisa. Se você ainda não é inscrito, me dá uma chance. Tô tentando fazer o meu melhor para trazer vídeos interessantes para vocês. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!